Todos que elevemos o pensamento a Jesus, a nossa querida mentora, Joana de Ângeles, agradecendo por toda a equipe espiritual que está aqui conosco, pela equipe dos encarnados que também está recebendo a cada um, que eles nos abençoem, os Espíritos de Jesus estejam ao nosso lado, nos iluminando, e concedendo a condição de nós aproveitarmos ao máximo neste encontro de hoje. Que assim seja. O nosso tema de hoje é o tema... Deixa eu voltar ali. Convite à luta. Gostei muito desse tema, assim, porque eu achei bastante instigante para nós todos. Este tema é uma mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes, em 7 de outubro de 2024, e foi recebida pelo médium Divaldo Franco, na reunião do Conselho Espírita Internacional, em Paris. E essas mensagens, este livro, Em Nome do Amor, é esse, que nós vemos aí também. Ele contém diversas mensagens de Bezerra, inclusive esta que nós vamos falar hoje. Então, ele traz, assim, no decorrer dessa mensagem, ele diz o seguinte:
servidores da Boa Nova. Deus vos abençoe. Filhos da alma, marchai. O amanhã que hoje começa, espera por vós. Então, aqui inicia o nosso tema, convite à luta. De que luta Bezerra está falando? Vemos muitas lutas por aí afora, mas a luta que Bezerra nos chama a atenção é aquela a qual nós nos comprometemos, ser espírita. E diz ele, ser espírita é a honra que deveis disputar, porque o espiritismo, com o qual tendes uma dívida assumida antes do berço, é o único farol nesta noite escura para guiar os nautas da Era Nova. Assumimos antes, então, quando nós estávamos fazendo a nossa preparação reencarnatória, nós nos comprometemos ser espírita para cumprir com as nossas dívidas, para auxiliar nessa nova era que vem, como ele diz, é o único farol o espiritismo. Nesta noite escura, o que quer dizer isso? A falta da espiritualidade, a falta do amor de Deus nos corações, essa intensa vibração negativa que há na nossa psicosfera, a qual nós precisamos ter atenção em relação a isso. Não nos deixar vibrar, como o Evangelho hoje foi perfeito para o nosso tema, não nos deixar envolver pelo mal aparente, mas sim vibrar sempre por aqueles que necessitam de ajuda. Então, este é o farol, é o que o Espiritismo nos traz, nos ajuda, nos ensina, para guiar os nautas. Quem são os nautas? Somos nós, aqueles que estamos navegando para a nova era, para um caminho novo, para um planeta regenerado. Esta é a luta a que Bezerra nos chama. E o que é, então, ser espírita? Se a nossa missão, se a nossa dívida assumida é ser espírita, o que representa ser espírita? Então, Kardec, no capítulo 17, quando ele fala dos bons espíritas, ele nos diz o seguinte: o espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto a maioria ouve apenas o som. Achei essa frase fantástica de Kardec, lembrando isso. O que quer dizer quando nós estamos ouvindo uma música, estamos nos deixando enlevar por aquela melodia? É assim que o músico se sente, mas alguns podem ouvir qualquer tipo de música, é tudo igual, porque apenas ouve, não sente. E assim é o espírita, porque quando nós somos espíritas, quando nós já temos um pouco de conhecimento, nós já não sentimos as coisas como todo mundo, nós já percebemos diferenças nas dificuldades, nas dúvidas, nós já temos um aparato, um auxílio, que nós já vemos as coisas de forma diferente. Já não nos perturbamos tanto com a escuridão aí de fora, com a burla que acontece muitas vezes. Ligamos a TV e as nossas mentes se enchem de notícias pesadas, ruins, mas nós temos que nos manter firmes, porque nós sabemos o porquê acontece tanta coisa e está acontecendo, porque é necessário que haja a limpeza no nosso orbe. Por isso que nós, espíritas, precisamos sentir de uma forma diferente.
E ele diz mais, então, o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então, a gente ouve muito falar de transformação moral, mas o que é isso? Reforma íntima, transformação moral. O que é isso, dominar as más tendências? É quando nós nos sentimos agredidos de fora, nós sabermos que só vamos aceitar, só vamos nos sentir abalados com aquilo que veio sobre nós, se nós aceitarmos, se nós recebermos esse presente. Mas se nós sabemos que aquela pessoa que está nos agredindo, pode ser um irmão que está em desequilíbrio, que não tem o conhecimento que eu tenho, então eu não vou receber aquilo. Então eu vou fazendo a minha transformação, de que maneira eu vou me examinando, eu vou me observando, em que eu preciso mudar, em que eu preciso melhorar. Por exemplo, né? Eu gosto das redes sociais, e gosto muito das fofocas que ali vêm. E aquelas fofocas e aquelas conversas enchem a minha cabeça e eu vou lá adiante, mandando aquelas notícias adiante que muitas vezes não são verdadeiras. Então, isso não é legal. É aí que eu tenho que começar a minha mudança. É aí que eu tenho que começar a cuidar mais de mim, em vez de cuidar da vizinha, sabendo que hora ela saiu, que hora ela chegou, onde será que ela foi, aquela pessoa não é muito legal, então eu já estou julgando também, então vou cuidar de mim e não do outro. Vou me julgar primeiro, vou me corrigir primeiro. Então essa é a transformação moral. E é dominar as más tendências. Quando eu estou pensando coisas erradas, isso não é bom, nem para mim, nem para aquele de quem eu estou pensando. Então, é assim que nós vamos. Então, tem aquela indicação do Santo Agostinho, que nos diz que todas as noites, ao deitar, ele refletia como foi o dia, o que ele disse, como ele fez, como reagiu, para não fazer novamente daquela forma. E é assim que nós temos que fazer. Esse é o espiritismo na nossa vida. Isso é ser espírita. Ser espírita somos todos nós, os que trabalham e os que vêm buscar o apoio da espiritualidade. E nos explica Bezerra que não é fácil nestes dias desafiadores, nesses desafiadores dias de ciência, de tecnologia, de comunidade, ser espírita. Por quê? Porque a ciência nos leva mais para a materialidade, a matéria, a ciência estuda aquilo que ela pode pegar, sentir, ver. A tecnologia nos distrai sobremaneira, nos leva a ficar... Perdemos um tempo na rede social, no telefone, nos distrai demais daquilo que realmente é importante. E a comodidade, hoje eu não vou na casa espírita, parece que eu estou sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha. Então, estas coisas que nós temos que prestar atenção. Mas eu quero salientar assim, que nem todos... Sempre a gente não pode fazer uma globalização sobre as pessoas, porque, por exemplo, há muitas pessoas de ciência que trabalham muito pelo espiritismo. Nós vemos aí o senhor Jorge Elahá, espírita, faz palestra, responde perguntas no programa Pinga Fogo, ele é um engenheiro. Nós temos aí o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é um médico neurocientista, que ele estuda a pineal. O que é essa pineal? É a glândula da mediunidade. Nós temos o Dr. Sérgio Lopes, que também é um médico, se eu não me engano, psicanalista. Dr. Paulo César Frutuoso, cirurgião,
doutora Nete Guimarães, médica, e nós temos a AME, que é a Associação Médica Espírita, que já trabalha muito dentro das questões espíritas. Então, a ciência também nos ajuda, a tecnologia muito nos ajuda, mas para tudo nós temos que ter os cuidados necessários. Sois os preparadores dos novos tempos. Somos, porque ele está falando para nós. Empenhai-vos mais, renunciai mais aos ideais personalistas em favor da glória estelar. Quer dizer, não nos descuidemos dos compromissos assumidos. Nos empenhemos mais naquilo que nós temos que fazer, que cuidar, que estudar. Renunciar, muitas vezes, a uma festa, a um passeio, porque nós temos o nosso compromisso aqui. Muitas vezes nós podemos adiar aquela festinha, aquela saída, para depois daquele nosso compromisso, mas sabermos o quanto é importante, o quanto as casas espíritas estão contando com seus trabalhadores e também contando com aqueles que vêm assistir a palestra, assistir os trabalhos, porque nós sabemos o quanto a espiritualidade é generosa para com todos nós, porque nos assiste um a um nas nossas necessidades. Por isso é importante virmos, assistir, e quando despertarmos a vontade, vir estudar, vir participar de uma casa espírita. Jesus espera por nós. Isso é a coisa mais certa, ele conta conosco. Nós suplicamos a ele apoio e nunca nos é negado este socorro. Diz mais o Bezerra: bem sabemos das vossas lágrimas ocultas, das vossas dores silenciosas, dos vossos esforços que ninguém anota, mas não há outro caminho, porque para cada um, dentro de cada pessoa, há dores que ninguém sabe, ninguém conhece, há sacrifícios que ninguém viu, há sentimentos que ninguém pode julgar porque não conhece. Muitas vezes nós temos muita facilidade em julgar. Por que tal pessoa está agindo assim? Por que falta, agora mesmo, né, eu falando? Porque há razões para isso, muitas vezes, mas nós não conhecemos as razões. Então, julgamos, achamos que podia ser diferente, né? Mas então, como ele diz, as vossas lágrimas, a espiritualidade conhece a nossa dor, os nossos esforços, que outros não percebem. Quantas vezes a gente custa, está difícil, mas vem na casa, vem buscar um apoio, vem buscar uma ajuda e vem ajudar. Recordai-vos, diz ele, que a Via Crucis é sempre solitária. A Via Crucis de Jesus subiu sozinho para o Calvário. A Via Crucis de São Francisco, na Úmbria, nas estradas da Úmbria, sozinho. A Úmbria, eu pesquisei, fica na Itália, para a gente ter um entendimento. Então, essas pessoas que a gente conhece tão bem, também caminharam sozinhos com a sua dor, e assim é a dor, este caminhar é sempre solitário, porque é só nosso, a dor é nossa, o sentimento é íntimo de cada um. Mas depois da noite densa, depois que passou a turbulência na nossa vida, nova madrugada surge prenhe de luz, e o Mestre, a quem amamos, braços distendidos, dir-vos-á: vinde, servidores de meu Pai. Olha, ele nos elegeu como servidores do Pai, que fosses fiéis até o último instante,
E agora fazeis parte da equipe dos que estão na Terra, nós, trabalhando em prol da felicidade humana, todos nós, porque nós somos trabalhadores da casa espírita, todos nós somos trabalhadores do Cristo. Aqui e principalmente lá fora. Exultareis como nós outros, trabalhando em prol da felicidade humana. Exultareis como nós outros. Agradecereis a coroa de espinhos, a taça de fel que sorvereis com prazer, porque não há glória sem luta e não há vitória no ideal sem testemunho. Tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós passamos, é o testemunho da nossa caminhada, do nosso esforço para a nossa transformação moral, para nós vencermos as más tendências. Este é o nosso testemunho. A Terra é um planeta escola, onde viemos para aprender e evoluir. E o Espiritismo tem nos ensinado como suportar e vencer a coroa de espinhos, quer dizer, as nossas dificuldades, vencer, sorver a taça de fel com confiança, com destemor e ainda mais, auxiliando e estendendo as mãos ao próximo, como Jesus faria. Essa é a nossa tarefa como espíritas. Ir à luta que Bezerra nos conclama, confiantes, com coragem, determinação, perseverança. Muitas vezes nos falta essa perseverança, né? Se Jesus disse que nós podemos, então nós podemos. Esta é a nossa luta, estes são os nossos desafios. E mais, assim como a Terra é um planeta escola, a casa espírita é onde nós estagiamos, onde nós viemos aplicar aquilo que ele está nos ensinando, para que com mais força, com mais energias, nós podemos pedir para os outros, nós podemos estender a mão para os outros, porque aqui nós recebemos essa força, essa energia duplicada, quadruplicada, porque a espiritualidade está sempre nos incentivando a perseverar. O Mestre, portanto, ele não nos propôs a felicidade aqui na Terra, mas asseverou-nos que aquele que fosse fiel até o fim, este ganharia a palma da vitória. E Bezerra de Menezes convida todos os espíritas à luta de ser fiel aos ensinamentos do Cristo, a luta de ser firme nos propósitos de vencer o que nos afasta do bem e da verdade. Muito importante isso. O que nos afasta do bem e da verdade? Essa é mais uma questão que nós precisamos analisar em nós. As irritações, o orgulho, as brigas familiares, muitas vezes nos perturbam tanto. Mas vamos aliviar, vamos com leveza. Quando alguém está irritado, está agitado, nós acalmamos, para que não haja essas desavenças no trânsito. Vamos com calma, não devagarinho, porque alguém vai buzinar atrás, né? Mas vamos com calma, sem aquela excitação exagerada por querer ir mais rápido possível. Tudo isso são treinamentos para nossa paciência, nosso orgulho. Mas eu sou o fulano, eu preciso ir melhor, mais ligeiro que o outro. Não, o orgulho é o que nos derrota nessa caminhada. O egoísmo também. Então, precisamos ser fiel aos ensinamentos do Cristo. O que ele nos ensinou, o amor, basicamente. A luta de ser firme nos propósitos de vencer o que nos afasta do bem e da verdade.
tendo o Espiritismo como o único farol nesta noite escura para guiar os nautas da Era Nova. Esta foi a mensagem de hoje. Este é o Dr. Bezerra a nos conclamar sempre a que sejamos melhores, a que nós não abandonemos essa luta sobre nós mesmos, sobre o nosso crescimento, sobre a nossa evolução, a caminho da glória estelar, que é o caminho a Deus. E era isso, meus irmãos. Então, rapidamente, eu quero ler uma mensagem que eu achei muito a propósito. Se chama Lavradores, e ela está aqui no livro Fonte Viva. É a mensagem 31. Então, ele fala aqui que há lavradores que compram a terra e largam nas mãos dos outros trabalhar. Há lavradores que plantam e depois deixam que a natureza cuide para que vá crescendo conforme dá certo a chuva, vem o sol, ele não olha mais para as suas plantas. Tem lavradores que cuidam da planta do vizinho e não cuida da sua. Então, ele faz essa comparação com o Espiritismo. Então, ele diz assim, Emmanuel, tá? Essa mensagem é dele. A natureza retribui a todos eles, aqueles que não cuidam da sua semeadura, com desengano, dificuldades, negação, desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, ele asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E este fruto, que a nossa semeadura, a semeadura do nosso espírito, dentro dessa doutrina, são as benesses do Pai a todos nós. Meus irmãos, neste momento onde está o meu maestro, eu declaro Jesus como parte da minha vida e a vida de todos nós. E estou convidando o Lucas, então, para cantar essa música para nós, que eu me apaixonei quando escutei na televisão. Muito obrigada a todos, deixo vocês com a voz encantadora do nosso Lucas e aguardo vocês no passe. Muito obrigada. Se quiser ajudar, só levanta as mãos do céu e agradece a Jesus. Eu declaro teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Declaro Jesus. Eu declaro teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Declaro Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra corrente, dissipa as trevas, queima em nós.
e sobre os altos montes, e sobre a escuridão, e sobre as ruas da cidade, e sobre cada opressão, e sobre a minha família, eu declaro o santo nome, eu declaro Jesus. E sobre os altos montes, e sobre a escuridão, e sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, e sobre a minha família, eu declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra correntes, dissipa as trevas, queima em nós. Eu declaro teu nome, Jesus, sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz na tua presença. Deixa não. Declaro Jesus. Orando então, sobre os altos montes, e sobre a escuridão, e sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, e sobre a minha família, eu declaro o santo nome, Jesus. Vamos juntos. Teu nome é poder, teu